Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. E que essa graça, querido, traga uma multiplicação em todas as áreas da sua vida tão grande, para que você possa ser usado para investir no reino de Deus. Invista, querido, através da sua oração, através de você se tornar um membro e através da sua contribuição, através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2 do Banco do Brasil, ou pelo telefone 033 98812 6732, e a gente entra em contato com você e te passa o Pix aí, ou a gente vai até a sua localidade, oramos com você, abençoamos a sua casa, a sua família, e você aí abençoa a obra do Senhor. Então, repetindo, através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2 do Banco do Brasil, ou pelo WhatsApp 98812-6732. Você fala diretamente comigo em nome de Cristo Jesus. Você que pode, já pegou aí, o meu pão já está sobre a mesa. Pega o seu pão aí, coloca sobre a mesa aí agora, neste momento. Aleluia. Gênesis, capítulo 32, verso 22, vai nos dizer assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-o, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo o meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou o Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amados, eu falei com os irmãos que o louvor, esse último louvor, tinha tudo a ver com o pão que está sobre a mesa, sobre a minha mesa, sobre a sua mesa nesse dia. Um inimigo, querido, terrível e um passado tenebroso assolava esse momento a vida de Jacó. O inimigo nada mais era do que o seu irmão gêmeo Esaú, que quando ficou sabendo que uma grande caravana estava vindo e aproximando das suas terras, ele saiu com cerca de 400 homens ao encontro para saber quem era
o dono dessa grande caravana. E ao deparar-se com algumas pessoas que vieram trazer notícia a saber da linhagem ou da casa do seu irmão, encontrou com ele e ele pôde perceber que era o seu irmão Jacó, que estava vindo com aquela grande pessoa. Por que um inimigo terrível e um passado tenebroso? Era resultado ou resulta de um presente assombroso para a vida dele. O maior medo de Jacó não era os inimigos, o maior medo de Jacó era encontrar com seu irmão, porque o passado dele o condenava, o passado dele ele lembrava muito bem a quem as atitudes dele ofendeu. O problema, meu amado, não resolvido, o problema muitas vezes que nós protelamos, empurramos com a barriga, fugimos do confronto, esse é o problema que nos traz mais dor de cabeça e que nos faz muitas noites de sono ser perdida. Problemas não resolvidos, fuga da realidade, fugir da sua realidade. Muitas pessoas se drogam, embriagam para fugir da sua realidade. Culpas e tantas outras coisas mais cercam, quem sabe, a sua vida. E você tem protelado isso, você tem esquivado disso, mas vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Chegou a hora de Jacó. Não tinha mais jeito dele fugir do seu passado. Não tinha mais jeito, porque Deus havia aparecido a ele, falado com ele que ele retornasse à terra materna e paterna dele. E ao retornar, querido, ao regressar aonde Deus quer nos colocar, não temos como mais fugir da realidade. Não temos como mais fugir das culpas. Essas são coisas, queridos, que esmagam a paz interior em nós. Que esmagam em nós a felicidade. Que esmagam em nós a paz, como eu já disse, solapam a alma, flagela a nossa alma e crucifica, querida, a nossa felicidade. Até quando você vai fugir do seu passado? Até quando você vai fugir das escolhas erradas que você tomou, das decisões incertadas que você teve, que culminou nisso que você está vivendo hoje e não quer ser tratado com isso? Chegou a hora, querido, de você ouvir a voz de Deus te dizendo: volta lá. E a Bíblia recomenda que no lugar que eu caí, lá eu tenho que me levantar. E quantas noites sem paz, quantas vezes sua alma está sendo flagelada. Sim, sua felicidade tem sido crucificada porque você não quer reconhecer que você errou, ou você só quer ficar lambendo a sua própria ferida para que ninguém toque e coloque o remédio que você precisa, necessita receber dentro deste mal. Sim, meu amado, sim, minha amada, precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Jacó havia cometido muitos erros, acolhido e colhido as consequências destes erros. Mas o Senhor lhe provava constantemente o seu amor, que rompe as barreiras do tempo e alcança qualquer coração que se arrepende de seus pecados. Mesmo cometendo vários erros, Deus sempre demonstra àquele que está em erro o seu grande amor, que arrasta ao longo do tempo.
e que está disposto a qualquer momento perdoar o coração arrependido, romper com as barreiras do pecado para poder te alcançar nesse dia, alcançar a sua vida. Mas isso só pode ser possível para aqueles, querido, que confessam e deixam o seu pecado. O Espírito Santo anseia por consolar todo aquele que o busca, todo aquele que o confessa, todo aquele que o busca e reconhece as suas condições totais de dependência. Jacó sabia que tinha tomado decisões incorretas. Jacó sabia que tinha tomado decisões que machucou, que feriu, que lesionou alguém. E até quando você vai ficar jogando culpa em pessoas que não têm culpa das suas decisões? Jacó confiou na provisão de Deus, mas estava com medo de estar face a face novamente com aquele a quem ele mais prejudicou, que foi o seu irmão gêmeo, Esaú. Quando ele saiu da sua casa, a última imagem que ele olhou no rosto do seu irmão e que guardou de seu irmão foi um rosto iracundo e um olhar homicida, um olhar de um homicida, porque ele jurou em matá-lo. Essa foi as últimas lembranças que Jacó carregava da face do seu irmão. Não temeu somente por sua vida, mas que o seu erro passado resultasse em vingança contra as suas mulheres e filhos. Seu temor não era sem motivo, meu amado. E quantas vezes a sua família, os seus filhos e esposo têm padecido por situações de brechas abertas, de situações que você praticou e que não se arrependeu dela, e a sua família tem sido destruída pelo teu maior adversário, porque é uma legalidade dada a ele para destruir a sua vida e a sua família. Até quando, querido, você não vai reconhecer, minha amada, os seus erros passados e deixar ser confrontado na ferida que precisa de uma vez por todas ser cicatrizada em sua vida? Jacó sabia que a sua terrível escolha produzia em seu irmão, em uma pessoa, querido, algo que prejudicaria a vida dele. O temor de Jacó não era só pela vida dele, mas o que poderia acontecer com as suas esposas e com seus filhos. Sim, meu amado. Sim. Ele tinha tomado uma decisão incorreta. E quando ele saiu de casa, querido, o seu irmão o jurou de morte. E aí você às vezes não entende o que está acontecendo na sua vida. Você não entende o que está acontecendo com seus filhos. Decisões erradas. Decisões que prejudicaram pessoas. E que você até hoje insiste em dizer que você está certa. Que você está certo. Sim. Seu temor, querido, não era sem motivos. Seu temor tinha um motivo. Posto que Esaú, tomando notícia de uma grande caravana que se aproximava das suas terras, fora conferir do que se tratava a notícia recebida, de que era seu irmão Jacó retornando com sua família, e fez marcha ao seu encontro na companhia de 400 homens, como diz o versículo de número 6 do capítulo.
Eu só li uma parte do capítulo 32. As demais partes, leia na sua casa. Leia a história por completo de Jacó. O pacífico Jacó, que gastara todo o seu tempo fora no ofício de pastor de ovelha, não teria chance alguma contra Esaú e o seu exército. Ele não teria, querido. E você continuando lutando com as armas da carne, não terá êxito nenhum contra os Esaús da sua vida. Agora, se você usar a arma da fé, você vencerá qualquer batalha. Ele ali sente-se como uma ovelha indefesa, prestes a encontrar-se com o leão para o devorar. Mas nesse momento Jacó lembra das promessas divinas e com o coração despedaçado pela angústia. Opa, passou, como é que você conhece a minha vida? Eu não conheço, mas o Deus que te ama incondicionalmente conhece, e Ele sabe o despedaço da angústia que está no seu coração. Mas Jacó clamou e recorreu ao Senhor, o cumprimento das mesmas promessas. Após uma noite de súplica, levantou-se para aplacar a ira de Esaú com presentes. Ele achou que presentes, querido, ia comover o coração. Ele achou que com presentes o irmão não queria ver ele face a face. E quantas vezes queremos minimizar as coisas e fugimos do confronto que cedo ou mais tarde vai acontecer. Pare, querido, não vai ser presente, não vai ser uma palavra profética, uma oração que vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida, a oração, contribui, mas o que muda a sua vida é você querer mudar o seu caráter, é você deixar alguém colocar a mão nessa ferida, ainda que vá doer, ainda que vá sangrar novamente, ainda, querido, que vá destampar, tirar o band-aid, tirar a casquinha, que está como uma casca de ovo, que qualquer momento quebra e você volta à tona todo aquele mal. Isso precisa de tratamento mais profundo. Isso precisa ser tratado na raiz do problema. Não era um presente que ia mudar o cenário do coração de Esaú. E nem fugir do encontro queria resolver o problema entre Esaú e Jacó. Muitas vezes, querido, nós precisamos entender aquilo que Davi falou com Salomão: resolva as suas pendências. A uns você vai ter que não deixar ir à sepultura com ditosidade, a outros você vai ter que honrar, para que você tenha paz. Davi seguiu os padrões que o seu pai havia colocado. E os padrões, querido, que Jacó precisava seguir, não eram padrões de fazer ali suborno, dar presentes. Presentes não vai resolver a situação e nem minimizá-la. O que você precisa fazer é amadurecer. O que você precisa fazer é olhar para dentro de você. Porque a glória de Deus, ela só vai revelar as feridas que existem dentro de você e não na vida do outro. A ferida do outro, ele tem que resolver por si próprio. Eu posso ajudar através da minha oração. Eu posso ajudar, mas se eu, querido, querer colocar a mão aonde Deus está com a mão, vai tornar para cima de mim. O que me faça fazer é orar por aquela pessoa para que ela reconheça. Jacó precisava reconhecer. Jacó elaborou uma estratégia tentando apaziguar a ira do seu irmão com dádivas, tentando resolver humanamente um problema que não era para se resolver humanamente, que só uma intervenção divina poderia resolver.
Só uma intervenção divina pode resolver essa situação e você está tentando resolvê-la humanamente. Meu amado, as armas humanas não vai resolver, vai piorar. São as armas divinas que tem que ser usada nesse fator que a sua vida tem enfrentado. O plano de Jacó não deu certo. O irmão não aceitou os presentes. Esaú não quis, porque Esaú entendeu que a única coisa que resolveria era um tete a tete, era uma face a face, era um momento a sós com seu irmão, de uma boa conversa entre eles. Em cada determinada distância, Esaú declarava como uma prova do verdadeiro arrependimento do seu irmão, mas que contudo não produzia em nada. Era a presença dos dois frente a frente, que iria colocar um ponto final na ira e naquilo de prejuízo que Jacó proporcionou ao seu irmão. Esaú não queria presentes, meu amado. Esaú queria olhar na face do seu irmão. Não protele esse problema. Seja maduro, cresça. E aprenda que quanto mais você fugir das verdades que você precisa viver, mais circunstâncias difíceis vão vir até que você entenda que a vontade de Deus é que vai prevalecer. Foi Deus que mandou Jacó retroceder. Será que Deus não sabia que o acampamento do seu irmão, as terras do seu irmão estavam ali muito próximo? Deus também queria aquele encontro. Deus também queria, porque precisava, querido, tratar com o caráter de Jacó. Sim. Enquanto os presentes chegavam e nada resolvia, enquanto isso, Jacó tomava todas as medidas necessárias para proteger seu lar. E você vai ver que uma das maiores medidas que ele toma para proteger o seu lar é afastar todo mundo dele e estar em solitude, diferente de solidão, solitude com Deus orando, porque o que vai colocar a casa em ordem é eu estar verdadeiramente com meu caráter sendo transformado diante do Deus que me exige. Volta para a sua terra. Volta para sua terra. Jacó tomou todas as medidas necessárias para proteger seu lar. E após certificar-se de que suas mulheres e filhos estavam no lugar seguro, ficou para enfrentar sozinho os resultados de seu remoto pecado. Sozinho, querido. Sozinho. Deus tem permitido você travar essas batalhas sozinho para que você entenda que Ele quer um momento com você a sós. Não porque as pessoas são maus, não porque as pessoas estão pagando o bem que você fez com mal, não, porque essas feridas que você tem aí, só você e Deus pode tratar. E você sabe o que Deus está falando nesse dia. Ele precisava ficar só, enfrentar sozinho o resultado do seu remoto pecado. Ou pelo menos pensou estar só. Pelo menos ele pensou estar só. Pelo menos ele pensou estar só. Porque havia uma dívida a ser paga. Havia uma dívida. A libertação, meu amado, é possível mediante a orientação psicológica e espiritual do nosso Deus vivo, que conhece a complexidade da vida humana,
que conhece você e eu, que nos conhece. Ele é médico dos médicos, ele sabe curar até os maiores complexos humanos, restaurar destruídos pelas aflições oriundas do pecado. Ele sabe, querido, libertar dos traumas causados por nossas escolhas infelizes. Ele é o médico dos médicos. Ele cura, querido, até o seu maior complexo humano. Ele restaura, meu querido, as piores destruições e aflições oriundas do seu pecado. E ele te liberta, e ele quer fazer isso dos traumas causados por nossas ou por suas escolhas infelizes. Meu amado, somos tão problemáticos que quando Deus vem em nossa direção, trazendo solução, nós atacamos Ele. Não foi assim. Quando ele atravessa o val para orar, ele acha que aquele homem que estava ali era alguém que o seu irmão havia mandado e começa a lutar com ele. E quantas vezes você começou a lutar até com aquele que tem solução para a sua vida? Chamando ele de tudo e de todas as coisas, colocando culpa nele, e ele não tendo culpa. A única culpa de Deus é te amar incondicionalmente. Nós somos tão problemáticos que lutamos com aquele, meu amado, deixamos aquele que pode solucionar. Nós não deixamos a bebida, nós não deixamos a prostituição, nós não deixamos o alcoolismo, o tabagismo, nós não deixamos o mundo, nós não deixamos as farras, mas Deus nós deixamos, o único que nos ama incondicionalmente, que nós não deveríamos lutar contra Ele. Nós lutamos contra Ele, mas não lutamos contra as mazelas e as misérias que nós nos aderimos a ela. Sim, sexo fora do casamento, nós não abandonamos, mas Deus nós abandonamos. Nós lutamos contra aquele que luta por nós todos os dias, dando o seu Espírito para nos convencer das nossas mazelas e dificuldades. Somos tão problemáticos, amados, que lutamos contra o nosso próprio Deus. Observe aqui. Deus havia pedido que Jacó retornasse ao local onde os seus problemas começaram. Olha a Bíblia se cumprindo. Aonde tu caíste, volta lá e conserta. Levanta-te. Deus havia aparecido a Jacó e dito: retorna ao local aonde o problema começou. Aonde foi? No seu lar. No seu lar, principalmente com seu irmão gêmeo. Principalmente, ou você acha que Jacó foi pego de surpresa? Não sabia que ele ia passar próximo à terra do seu irmão? Hã? Você pensa assim? Você é muito inocente. Jacó sabia que o encontro era necessário. Porque o problema de Jacó começou dentro do lar. Então ele tinha que voltar lá, principalmente em rever seu irmão, gêmeos. Traumas, meu amado. Traumas. Traumas constrangeram-no a fugir de seu sogro. Porém, Deus ajudou-lhe a resolver os problemas com o sogro, no capítulo 31. Porque a grande miséria de Jacó era essa. Ele arrumava problema no lugar, escapulia para o outro. Arrumava problema no outro, escapulia para o outro. Ele nunca parava para resolver. E Deus falou: precisa dar um basta na vida de Jacó. Quantos, queridos, estão pulando de igreja em igreja porque não querem deixar seu caráter ser trocado? O problema não está no local, o problema é o local que é você.
quando você é confrontado, quando você toca na ferida que Deus quer que toque, você espirra para outro lugar, para fugir do confronto, para fugir da cura que Ele quer te dar. Jacó sai corrido da casa do sogro, mas Deus intervém, e no mesmo capítulo 31, eles se consertam, eles se perdoam, eles se amam. Olha o tipo de crente era Jacó. Se o pastor não falar o que eu quero, se o pastor ficar me corrigindo, se o pastor tratar de mim, eu saio da igreja. Meu filho, eu não tenho problema com isso. Quer sair? Me pede a carta que eu te abençoo. Agora saiba que o problema não é o local, o problema não está com o pastor, o problema está com a pessoa, porque onde ela for, ela vai causar o mesmo problema, porque ela não quer ser tratada, ela não quer ser curada. E sabe o que muitos fazem? Vai abrir própria igreja para pastorear. E aí acha muitos igual que entra debaixo de um pastoreio assim. Pessoas que nunca sentou para ser pastoreada querem pastorear. E acha um bando que aceita isso e vive uma vida desconcertada, falando que está fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você volte e conserte-se. Porque as maiores aflições nasceu. O primeiro problema de Jacó foi feito dentro de casa. Quando ele teve o problema, ele fugiu. Quando na casa do seu tio teve o problema, ele fugiu. Aí Deus falou, acabou essa vida de fujão. Acabou essa vida. Agora eu vou tratar com Jacó. Querido, e cedo ou mais tarde, Deus vai colocar um anzol no seu beijo. Deus vai colocar uma argola no seu nariz. E você vai ter que ouvir umas verdades que você não quer ouvir. Para você se tornar crente e mudar esse caráter que tem denegrido o reino de Deus. Deus havia pedido a Jacó que retornasse para a terra. Deus não tem pacto com coisa errada. Deus não precisava dele sair escondido da casa do tio. Se Deus mandou, ele cria a forma de sair. E antes que Jacó cometesse outro erro, Deus interviu no segundo erro. Não, você não vai sair daqui fugido, não. Você não vai sair daqui com problema com seu sogro, não. Vocês vão se consertar, ele vai alcançar você, como ele alcançou. Sim, meu amado. O assombro passado incomodou tanto a Jacó naquela noite, que ele esperou a morte. Ele esperou a morte ao ir ter com seu irmão. Ele preferia ser morto do que ir ter com o irmão. Não é assim que você falou? O dó dele, o dó dela. Eu morro, mas não procuro. Eu morro, mas não conserto. Eu estou com a razão. Você quer ter razão ou ser feliz? Assombrado pelo seu passado. Ele foi incomodado tanto, que ele preferia a morte do que consertar o erro. Embora, querido, Deus se mostrasse no controle de tudo que estava acontecendo. Embora ele tinha uma palavra de Deus, ele estava negligenciando ela e fugia do encontro com seu irmão. O pior, meu amado, estava por vir na vida de Jacó. E o pior ainda está por vir na sua vida se você não retroceder. Medo, angústia, remorso, aflição, traumas, insegurança, dúvidas e tantas outras mais passa na vida de Jacó porque ele não queria dar crédito à palavra de Deus. Ele não queria encontrar com seu irmão. E até quando você vai ficar fugindo? Até quando você vai carregar o medo, a angústia, o remorso, a aflição, traumas, insegurança, dúvidas? Aqui fizeram de Jacó uma pessoa cheia de complexos. Por consequente, seu passado tenebroso levou-o a atacar ao único que poderia resolver seus problemas. Ele lutou noite toda com Deus.
Quanto tempo você está lutando contra o seu Deus? Contra a palavra dele? Quanto tempo, meu amado? Quanto mais você vai carregar esse trauma dentro de você? Jacó estava como a maioria de nós, a maioria que me ouve hoje. Jacó era uma pessoa complexa, tinha algo da fé profunda de seu avô e algo da lealdade do seu pai. Ao mesmo tempo, possuía algo do ciúme de sua avó e da sagacidade e falta de escrúpulos de sua mãe. Sim, ele tinha, querido, ali algumas coisas precisavam ser tratadas. Contudo, meu amado, não podemos responsabilizar os genes em nós. Não podemos dizer que isso é culpa do nosso DNA. Não podemos dizer que isso é culpa dos nossos cromossomos que herdamos dos nossos pais. Não, querido. Não podemos dizer que essa atitude foi produzida pelo ambiente que nós morávamos. Mas é importante, o importante aqui é que você aprenda a reconhecer, a ter reconhecimento de que somos produto das nossas próprias escolhas, das nossas próprias atitudes. Escolhas erradas não produzem, meu amado, resultados positivos. Tudo que começa errado não termina bem. Essa é a verdade. Em meio a tantos complexos e aspectos negativos, algumas atitudes podem ser nosso ponto de virada. Como Jacó, meu amado, devemos realizar tudo o que está ao nosso alcance. Devemos realizar tudo que está ao nosso alcance. O que está ao seu alcance agora? O seu alcance agora é você ir até aquela pessoa, é você ir até o seu irmão, é você ir até aquela pessoa que você lesionou e consertar. Então faça o que está ao seu alcance, porque aquilo que não está ao seu alcance, você deve recorrer a Deus em oração. Colocar tudo em suas poderosas mãos. Sim. Reconheça, querido. Reconheça a sua fragilidade hoje. Então, meu amado, reconhecendo isso, então suplique a bênção, a misericórdia, a graça de Deus e o seu amor. Mas para isso, você precisa reconhecer o seu estado de fragilidade. Rende-se hoje ao encontrar-se com Deus, a ponto de permitir que mude em nós o que Ele quiser. Que mude em nós o que Ele quiser. Que mude em nós o que Ele quiser. Que Ele mude em você o que Ele quiser. Renda-se a Ele hoje. Deixa suas feridas ser tratadas. Para, querido, de ficar dando de coitado, de coitada. E trata-se. Trata-se. Não adianta o médico querer me tratar se eu não quero ser tratado. E eu vou te lembrar de algo. Eis que vou para o Pai e vos enviarei um Consolador. E esse vos convencerá da justiça, do juízo e do pecado. Quando o Espírito Santo vem e visita a nossa vida,
E nós falamos em línguas estranhas, tanto que falar em línguas não edifica o próximo. Olha aqui para você ver como é que Deus é sábio. O falar em línguas, a visitação com o Espírito Santo com a evidência de língua, é para mudar só a mim, porque edifica só a minha pessoa. Nós falamos nas lives passadas sobre Isaías. Ao ver o Senhor assentado no alto sublime trono, ele olhou para quem? Para o povo de lábios impuros, ele disse: ai de mim, ai de mim. Ou ele diz: ai do povo. A mulher acender a lâmpada na casa dela após ter perdido uma dracma, ela varre a casa da vizinha? Ela fala que o problema é a vizinha? Não, ela varre a própria casa. Está entendendo onde Deus quer chegar? Se você não tiver o encontro com Esaús da sua vida vai continuar travada. Tudo e todos em sua volta vão sofrer. E estão sofrendo por uma situação mal resolvida em sua vida. Sim, meu amado. Reconheça hoje a fragilidade da sua vida. Reconheça hoje e então suplique a bênção, a misericórdia e a graça e o amor do Deus vivo. Rende-se ao encontrar-se com Deus, ao ponto de permitir que mude em nós o que Ele quiser, como diz no versículo 27 ao 32. Mudança de nome significa mudança de caráter. Mudança de nome significa mudança de atitude. Mudança de nome significa maturidade. Mudança de nome significa não sou criança, então não devo agir mais como uma criança. Estar na presença de Deus faz toda a diferença, meu amado e minha amada. Mudança de nome é mudança de caráter. Às margens daquele ribeiro, cansado, peregrino, iniciou uma estranha luta com um estranho homem, que enquanto ele queria a bênção, ele perguntava: qual o teu nome? Ao perguntar isso, ele está dizendo: eu preciso mudar o teu caráter. Nome significa mudança de caráter. Sim, sim. A luta que se tratava no silêncio deve ter sido quebrada com um brado de dor, mas não com a desistência do ferido homem. Lembra que ao lutar com Deus foi aberta uma ferida em Jacó, para que ele se lembrasse que o seu caráter foi transformado. A cicatriz vai ficar aí, querido, para você olhar para ela e lembrar que o seu caráter foi transformado. Ao pedido urgente, deixa-me ir, sobreveio a resposta mais comovente: não te deixarei ir se me não abençoar. Pela última vez, Jacó seria lembrado como um usurpador ou enganador. Lutaram com Deus com perseverança em busca da bênção e vencera o mal com bem através de seus presentes pacíficos com Deus, a sua presença ali em Deus. Israel, descrito pelo profeta Daniel, tempo de angústia qual nunca houve. Jesus também passou por experiência semelhante, mas com intensidade que não se pode comparar. Ao suar gotas de sangue no jardim do Getsêmani por amar você e eu, meu amado. Será que não estamos prestes a enfrentar a semelhante noite? Ou será que você não está
passando por essa noite e não está entendendo que Deus não quer só te abençoar, querido, porque abençoado ele já era, mas o seu caráter continuava mesmo. Empata os problemas, trocava de lugar, empata os problemas, presenteava, empata os problemas, achava que solucionava, um presentinho aqui, outro ali, achava que dar o dízimo gordo é que resolveria. Não, o seu caráter precisa ser tratado. Sim, sim, para que haja paz em sua vida, para que haja aquele salvação em sua vida. Sim, creio que já estamos, querido, eu e você, já estamos nessa noite semelhante, a qual estamos tendo uma luta e falando mal do próprio Deus, lutando com o nosso Deus, que é o único que pode resolver as coisas difíceis em nossa vida. Sim, meu amado, sim, meu querido, eu creio que você está ouvindo a voz de Deus dizendo qual o seu nome. Ele está dizendo: eu preciso que você amadureça, eu preciso que você cresça, eu preciso que você entenda que não é o local, é o local que precisa ser tratado, é você. É você, porque não existe lugar ruim se eu estou na presença dele. Aonde eu botar a planta dos meus pés, querido, vá saber que toda a terra que mana leite e mel, que Jacó possuiu, era a terra onde era adorado demônios, mas quando eles colocaram a planta dos pés, a terra ficou abençoada. Ei, meu amado, seja tratado hoje em seu caráter. Para de trocar de igreja como troca de roupa. Não resolveu nada e não irá, porque o problema não está na igreja, está em você como igreja, não está no local de culto, está em você como templo, está em você como igreja, que não quer ser tratado no seu caráter, quer continuar vivendo uma vida de Jacó, de engano. Então lugar nenhum vai prestar para a sua vida. Presta até o ponto de você não ser pastoreado, porque quando tocar nessa ferida, você vai mudar de lugar. Deus começou a tratar Jacó quando ele fugiu da casa do sogro. Estourava o problema, ele fugia. Não, peraí, levanta, sogro, vai atrás dele. Não é assim que eu quero não, que ele saia daqui não. Sacrificaram ali, se perdoaram ali, ele foi. Agora ele está voltando para o lugar de problema. Aí o que acontece? Acaba de ler o texto em casa. Jacó encontra com seu irmão. Ele desce do cavalo. Eles se abraçam, se perdoam, choram. 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 Leia o resto da história. Sim. Deus, Ele mesmo nos dará uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome: Israel. Quer sair da vida de Jacó? Para de lutar com Deus e conta para Ele quem você é. Para de jogar a culpa no irmão, no dirigente da congregação, no pastor da congregação, no pastor da igreja, nos irmãos da igreja. Tadinho de você. Oh, meu Deus. Pega uma caneca dessa, querido. Enche ela até transbordar de vergonha na cara. E fala: Deus, meu nome é Jacó. Trata comigo. É lá que eu tenho que voltar? Então vou voltar. Eu tenho que consertar lá? Procure o antigo líder, querido. Vai se consertar com ele, vai pedir perdão a ele. Escute ele te perdoando, se perdoe. Aí sim, você vai frutificar onde você está. Aí sim, vai dar certo onde você está. Agora, enquanto você não resolver essas pedrinhas, sua vida ministerial, sua vida profissional, sua vida sentimental, sua vida financeira, sua vida espiritual, está travada. Aonde está a raiz do problema? A raiz do problema está no seu fugir do confronto. Oh, meu Deus.
Querido, eu quero te desafiar. Quero te dar um desafio para a semana. Estabeleça 3 horários. 3 horários no dia. 3 horários fixos para você orar. Sendo que você vai orar por dia nesses 3 horários. Em pelo menos 2 deles. Não, você mais razoável. Pelo menos em um deles, desses horários, em um deles, siga a orientação dadas por Jesus. Você vai escolher 3 horários no dia e um desses horários você vai ouvir a orientação de Deus acerca do que Ele quer de você. E você vai ouvir Ele dizendo qual o seu nome. Eu te garanto isso. Escute um desses horários. Você vai parar e vai escutar as orientações dadas por Jesus, restritas em Mateus 6, de 5 a 8. Anota aí. Restrita em Mateus 6, de 5 a 8. Então, em um desses horários, você vai parar e vai escutar as orientações restritas em Mateus 6, de 5 a 8. Depois você me conta em testemunho o que Deus fez. Vamos orar? Quem é você? Quem é você? Escute Deus te perguntando qual é o seu nome. Você que pode, feche seus olhos e ore aí agora. Eu vou orar por mim, querido, porque eu também sou carente. Que Deus encontre o meu Leonardo dentro de mim. Meu nome é Leonardo. Meu nome é Leonardo, Senhor. E eu preciso fazer o que esse hino pede que eu faça. Eu preciso pedir que Deus liberte-me de mim. Sim. Então, se você tem coragem, como Jacó teve, ainda que você saia manquejando, querida, ainda que Deus te toque e deixe uma sequela para que você lembre que você já não é mais Jacó, que agora você é Israel. Se você tem coragem, ore a Deus. Ore aí agora. Aleluia. Ore aí agora, querido. Quem você é? Quem você é, querido? Quem você é? Quem você é, querido? Tire aí, faz um propósito. Senhor, essa semana eu vou passar olhando 3 períodos no dia. E um desses períodos eu vou encaixar a minha vida, o que está escrito aqui em Mateus 6, de 5 a 8. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ore ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vós é necessário antes de vós lhe pedires. Abre o seu coração, Jacó. Conta para ele quem você é. Fala com ele quem você é aí agora. Senhor, eu sou o Leonardo Malaquias Tavares. Sim, Kiane. Sim, Fabiano. Fala para ele o seu nome, querido. Quem você é. Falar nome é Deus exigir. Muda o seu caráter.
cresça, amadureça. Deixe eu tratar os seus traumas, deixe eu tratar as suas feridas, deixa eu tratar a sua vida como eu quero, porque você até aqui, Jacó, tratou como você quis. Até aqui, Jacó, você arrumou o problema no lugar, foge para o outro. É tratado no lugar, corre para o outro, para fugir do tratamento. Ei, Jacó, não adianta isso, não adiantou nada. Faça uma reflexão na sua vida, meu amado. E aí? Tem resolvido as atitudes que você tem tomado? E aí? Eu te faço essa pergunta, e aí? Tem melhorado o seu casamento? Tem melhorado a vida do seu filho, da sua filha? E aí? Enquanto você não entender que o que Deus está querendo é o seu nome, é transformar o seu caráter, você vai continuar sendo a mesmice de sempre, sofrendo as mesmas dores. E aí, Jacó, qual é o seu nome? Será que Deus não sabia o nome de Jacó? Será que Deus não o conhecia? Será que Deus estava perguntando o nome porque não sabia o nominho dele? Não, queridos. Deus estava dizendo, e nome para um judeu não é dado por mero acaso ou por uma vontade só. Quando dava-se um nome ao filho, é porque ele representaria aquilo que o nome dele dizia que ele seria. E a Bíblia diz que Jacó nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Por isso lhe deram o nome Jacó, aquele que segura o calcanhar. Qual é o seu nome? Deus, que nesse dia, Pai, ao te conhecer, todo o nosso ser, Senhor, seja transformado. Encha, Deus, da sua bondade, da sua verdade. Que o seu Espírito reine em nós, Senhor. Ainda que saiamos dessa live manquejando, Senhor, queremos sair daqui, Pai, com o nosso caráter transformado, com a nossa vida liberta, com a nossa vida restaurada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Liberta-nos. Liberta-me, ó Deus. Liberta-me, ó Deus. Liberta-me, ó Deus. Que nós vençamos, ó Pai. E que nós venhamos ter coragem de não fugirmos mais do confronto, mas agora, Pai, encontrar com os Isaús da nossa vida e nos perdoar, Deus, para prosseguirmos seguindo as promessas que o Senhor nos fez. Que o Senhor crie isso no coração desse irmão, dessa irmã, dessa mulher, desse homem, dessa moça, desse rapaz, desse adolescente, Senhor, dessa adolescente, desse pré-adolescente, dessa criança, Senhor, desse ancião e dessa anciã. É o que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Você diz amém, querido? Você diz que agora vai permitir ele deixar tratar o seu caráter? Se vai, querido, procure sua liderança, confesse o seu pecado, ainda que as feridas vão ser reabertas, mas eu te garanto que nunca mais você vai sofrer com elas, quando você deixar ser tratado e curado pelo poder de Deus, porque isso aconteceu na vida de Jacó, e deixar ser tratado por ele. Em nome de Jesus, receba cura no seu espírito, na sua alma e no seu caráter, em nome de Jesus. Querido, chegamos ao fim, está aqui, amém? O exemplar da Bíblia Sagrada, pode ser seu, pode chegar aí na sua casa, uma Bíblia mais maravilhosa do que a outra, tá? Adquira ela, entre em contato, 98812-6732 e vai chegar aí na sua casa, eu te passo valores, tudo direitinho, é mais ágil eu fazer no privado com você. Pode falar comigo pelo Messenger ou pelo direct ali no Instagram. Querido, eu vou ficando por aqui, mas peço a você, ore por essa igreja.
seja membro da Igreja Metodista Azeana Jardim Atalaia. Nós estamos orando por você. Nós cremos, querido, que você tem um talento. E esse talento não tem sido reconhecido. Você tem mantido uma vida na palavra do Senhor, um caráter santo, um caráter que não se dobra à corrupção da carne. Mas mesmo assim você não é lembrado. A Igreja Atalaia ora por você. E eu creio que o Espírito vai tocar no seu coração de achar o endereço dela. Principalmente você, desviado, afastado dos caminhos do Senhor. Principalmente você que ainda não conhece o Evangelho verdadeiro. Vem, querido. Sexta-feira, a partir das 19 horas já estamos ali na igreja. E domingo, a partir das 18 horas já estamos ali na igreja. Primeiro culto, das 18 às 19, Escola Bíblica Dominical. Segundo culto, culto de adoração, culto de celebração, onde estaremos celebrando a nossa colheita, a dispensa farta durante o mês de outubro, trazendo as nossas primícias e depositando sobre o altar. Não esqueça a sua primícia, não venha de mão vazia, traga um visitante, traga a sua primícia, traga o seu quilo, vamos encher aquela caixa de primícia ali, porque há irmãos que precisam da nossa ajuda. Seja, querido, um parceiro, envie a sua contribuição através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, do Banco do Brasil. Beijo no seu coração, até terça-feira, em nome de Cristo Jesus. Terça-feira é feriado, eu creio que muita gente vai estar conosco aí, amém? Então, até terça-feira, às 9h30 da manhã, com a live Café com Pão. Que Deus resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus eleve a face dele sobre a sua face e te dê a paz. Qual é o seu nome? E aí? Até terça-feira. Beijo no seu coração. Bom final de semana. Que Deus te abençoe.